Imagine crescer em meio a bombas, tiroteios e destruição. Perder sua casa, ver um familiar sendo assassinado e mesmo assim não desistir do seu sonho. Essa é a história de Luka Modric, um garoto que fugiu da guerra, viveu como refugiado e se tornou uma das maiores lendas da história do futebol mundial. Pouca gente sabe, mas antes de ser ídolo no Real Madrid, antes de ser bola de ouro, antes de colocar a Croácia em uma final de Copa do Mundo, Luka precisou primeiro vencer a maior batalha da sua vida, simplesmente sobreviver. Luka Modric nasceu em 9 de setembro de 1985, na cidade de Zadar, que na época fazia parte da antiga Iugoslávia. E quando ele tinha apenas 6 anos, sua vida virou um completo pesadelo. Em 1991 começou a Guerra da Independência da Croácia, e logo no início do conflito, o maior trauma na vida de Luka aconteceu. Seu avô, que também se chamava Luka, foi brutalmente assassinado por soldados sérvios, simplesmente por ser croata. A casa da família foi incendiada e Luka, junto dos pais e irmãos, precisou fugir. Eles passaram anos vivendo como refugiados, morando em hotéis simples, muitas vezes dependendo de ajuda humanitária para comer e sobreviver. Mas no meio desse caos existia uma coisa que fazia Luka esquecer, pelo menos por alguns minutos, daquela realidade cruel: o futebol. Ele passava horas chutando a bola no estacionamento do hotel onde sua família morava. Enquanto o som das bombas e tiroteios ecoavam pela cidade, Luka só pensava em uma coisa: ser jogador de futebol. Só que, como se tudo isso não fosse o bastante, tinha mais um problema. Luka era magro, franzino e constantemente escutava que não tinha físico e que jamais seria jogador profissional. Mas tinha uma coisa que as pessoas não conseguiam enxergar: o tamanho do coração, da mentalidade e da força de vontade daquele garoto. Aos 10 anos, conseguiu entrar na escolinha do NK Zadar, onde os treinadores logo perceberam que, mesmo pequeno fisicamente, ele tinha uma visão de jogo, um controle de bola e uma inteligência acima da média para os garotos de sua idade. Anos depois, foi contratado pelo Dinamo Zagreb, o maior clube croata. Mais uma vez ouviu: esse garoto não vai aguentar o futebol profissional, é muito fraco fisicamente. Então, para ganhar experiência, Luka foi emprestado, primeiro para Skrinki Mostar, desculpa se a pronúncia não é assim, time da Bósnia. E sabe o que aconteceu? Aos 17 anos foi eleito o melhor jogador da liga. Depois foi emprestado ao Inter de Zaprepsk, da Croácia também, onde novamente brilhou. Na volta ao Dinamo de Zagreb virou titular absoluto, ganhou 3 campeonatos croatas e finalmente começou a chamar a atenção da Europa. Em 2008, aos 22 anos, Luka Modric assinou o contrato com Tottenham, na Inglaterra, e adivinha? De novo vieram as críticas. Diziam que ele era muito fraco fisicamente, que jamais se adaptaria ao futebol inglês. Mas como sempre, Luka calou todo mundo. Foi peça fundamental no meio-campo e ajudou o Tottenham a voltar à Champions depois de quase 50 anos, e se tornou um dos jogadores mais admirados da Inglaterra. Só que o maior desafio ainda estava por vir. Em 2012, Luka Modric foi contratado pelo Real Madrid e, pasmem, na primeira temporada foi eleito pela imprensa a pior contratação da temporada. Só que quem conhece a história da vida de Modric sabia muito bem que desistir nunca foi uma opção. Aos poucos, Luka foi conquistando espaço, virou simplesmente dono do meio-campo do maior clube do mundo. Formou com Kroos e Casemiro um dos trios mais lendários da história do futebol. E os títulos? Falam por ele mesmo: 5 Champions League, 4 Mundiais de Clube, 3 La Liga, 4 Supercopas da Europa, e a lista não para. Mas em 2018 veio a consagração máxima. Luka liderou a Croácia, um país pequeno que nunca sequer tinha passado de uma semifinal até a final da Copa do Mundo. E para coroar tudo, quebrou a sequência de bolas de ouro de Messi e Cristiano Ronaldo e foi eleito o melhor jogador do mundo, o Bola de Ouro. De refugiado de guerra, a lenda do futebol mundial, Luka Modric não é só um craque dentro de campo, é símbolo de superação, resiliência e disciplina. Quando disserem que você não é capaz, lembre-se dessa história. E agora responde aí nos comentários: pra você, Luka Modric é top 5, top 3 ou o maior meio-campista da história? Quero saber a sua opinião. E pra completar, se inscreve, deixa o like
e compartilha aí, rapaziada, para aparecer mais vídeos como esse. Tamo junto.